tomar assento. Esse é o nosso terceiro encontro estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e os dois primeiros estudos foram introduções para a gente ter uma ideia, da época que foi escrito, as condições em que foi escrito, o objetivo que foi escrito, o tempo que percorre esse livro. E agora a gente vai começar a tentar falar capítulo por capítulo, e não necessariamente versículo por versículo, mas de vez em quando a gente vai estar falando versículo por versículo. Então, para começar, eu gostaria que a gente lesse todo o capítulo, quem puder ir, com um coração fervoroso, ler todo o capítulo. Ele não é grande, não é tão miudinho, mas também não é grande. Todo o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Pode ler aí para a gente. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que fui recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que a escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi-lhe elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram
quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado como os 11 apóstolos. Tentando fazer rapidinho, só para a gente se situar, uma ponte para a gente começar o primeiro versículo. A gente vai lembrar que o Evangelho de Lucas e Atos eram o mesmo livro, que foi separado para que Lucas ficasse entre os evangelhos chamados sinópticos. E então Atos, ele vai dar continuidade àquilo que onde os evangelhos pararam, isso é, havia uma promessa de Deus para que ficasse em Jerusalém até que fosse revestido de poder, a promessa de Jesus. E aí ele vai contar os primeiros atos, o livro de Atos vai contar os primeiros 30 anos da igreja, de fato, como programada com o derramado do Espírito Santo. Por que eu digo como programada? Na escola dominical esses dias eu até falava sobre isso. Há uma consciência da gente que, quando fala ser revestido de poder, e esse poder ele tem a ver com sinais. Então todo mundo acha que os sinais vão acontecer quando o Espírito for revestir a pessoa. E numa classe aqui que eu fui substituir, acho que o Liomar, eu fiz a pergunta, eu falei, a partir daí que derramado o Espírito em Atos, que o pessoal começou, os discípulos começaram a fazer sinais e maravilhas, não é? Aí todo mundo, eu falei, não. Lá no Jesus caminhando com os discípulos, enviou de 2 a 2, enviou 70, e eles voltavam maravilhados, que os demônios submetiam e que os enfermos eram curados. Então os milagres, os sinais, haviam antes de Atos 2. O que acontece a partir do Atos 2
a grande marca é a ousadia, a intrepidez, o não mais medo da morte que os discípulos passam a viver. Porque a gente vai ver que Pedro, que perdoa a expressão, né, mas que é o grande pipoqueiro quando caminhava com Jesus, é o cara que Jesus falou: ó, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Eu primeiro abri a boca e ia pregar o Evangelho para explicar o que estava acontecendo para mais de não sei quantas mil pessoas, né, que convertidos foram mais de 3.000, se aceitaram Jesus. Então imagina quantos tinham ali. Mas quem primeiro abriu a boca foi Pedro. É Pedro que, quando vai ser crucificado, ele não aceita morrer de cabeça para ser crucificado com Jesus, e quer morrer de cabeça para baixo. Então a gente vai ver que a grande marca de ser revestido de poder do Espírito é ousadia, é compreender que a nossa vida não pertence mais a nós, mas ela pertence a Deus. É essa ousadia, essa intrepidez que Paulo ele recebe, a ponto de um cara que era perseguidor passar a ser perseguido, e nesse caminhar de ser perseguido, ele passa por inúmeros intempéries, por inúmeras provas, é açoitado um montão de vezes, é apedrejado, vai preso, foge sob cesto, naufraga um montão de outras vezes. Era um homem que não tinha mais medo da morte, a ponto de dizer, né, que onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, Romanos 8, né? Tragada foste, ó morte, na vitória de Cristo Jesus. Então, quer dizer, a grande marca do Espírito Santo não são os sinais para fazer milagres ou maravilhas. A grande marca do revestimento de poder é quando a gente compreende que ninguém mais pode nos matar, né? Uma vez eu pregando aqui, eu dizia isso, assim que eu cheguei aqui em Curicica, eu lembro que quando eu falei isso, os olhos das pessoas ficaram assim, que eu falava assim: vocês não podem mais me matar, ninguém mais me mata. Você pode acabar com esse corpo, mas eu fecho o olho aqui e abro na Nova Jerusalém, né? A mim ninguém mais mata, a não ser se um dia eu tiver, que espero que não aconteça nunca. Do contrário, eu não morro mais. O pó volta ao pó, mas o Espírito ele volta a Deus, né? E eu brincava até com os Vingadores agora, né? Até Vingador está morrendo, né? Superman morreu, o Batman arrumou um jeito de fazê-lo voltar à vida, né? Mas a gente que está em Cristo Jesus, a gente compreende que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, a gente não morre mais, a gente passou dessa morte para a vida eterna, amém? Então, Atos ele vai fazer isso, e é uma promessa. Qual é a grande promessa? Ficar em Jerusalém até que tu seja revestido de poder. Para quê? Para ser testemunha. Para ser testemunha significa que muitas vezes você vai ter que sofrer afrontas, perseguições. Por isso que é poder para ser, não é poder para fazer. Consegue entender a diferença? A gente normalmente hoje acha que poder é para fazer. Não, poder é para ser. Para ser testemunha. Testemunha tem a ver com fazer? Claro que tem a ver com fazer. Mas tem muita gente que faz sem ser testemunha. Agora, todo testemunho acaba fazendo. Sim ou não? Né? Fala aí um testemunho bíblico que não fez. Mas a gente vai pegar Ananias e Safira, que estão falando que fez, mas nunca foram. Não é isso? Que são consumidos e caem ali os pés de Pedro. Então a gente é revestido de poder para ser, e sendo, consequentemente, a gente faz, mas não é para fazer. O fazer ele vai ser sempre uma consequência de quem é. A gente vive aí, falando assim um pouco, né, da nossa vida política. A gente tem um montão de político que sempre fazem sem nunca ser, né? Prometem, ajeita uma rua na época da eleição, ajeita uma praça, mas normalmente são pessoas preocupadas em serem bênção na vida daqueles que votam nele. Então a gente consegue fazer sem ser. E o chamado de Deus é ser revestido de poder para ser. Porque ser testemunha, vai ter a hora que você vai clamar o poder e ele não vai acontecer. E por causa disso você vai perder a cabeça, por causa disso você vai ser injuriado, por causa disso você vai passar aflições. E porque o poder que a gente buscou naquele momento ele não veio. Porque nem sempre que a gente vai clamar, Deus vai responder. Se fosse assim, nenhum discípulo havia morrido, né? E dos 12, só João que morreu de morte natural, mas ainda assim ele foi jogado no azeite, fervendo, tentando matar o cara, e Deus falou: aguenta, não é agora, tu ainda vai para a ilha de Patmos para ter a revelação do Apocalipse.
Enfim, então, esse é o contexto que é para que seja testemunha em Jerusalém, Samaria, o que mais? Confim da terra todo mundo lembra, né? Vamos lá. Acabamos de ler, gente. Samaria, esse confim da terra. E esses confins da terra alcançam a Europa. O livro de Atos ele termina na Europa. Quando Paulo está sendo julgado, ele está sendo julgado na Europa. Então começa com Jerusalém, a gente vai começar a ver isso hoje. Começa em Jerusalém e o povo não quer nem sair de Jerusalém porque o negócio está bom pra caramba. E aí é preciso vir uma perseguição. Quando o capítulo 7 de Atos, Estevão ele é assassinado e Pedro está ali, ele é apedrejado. Aí vem a perseguição, por causa da perseguição ele sai de Jerusalém e começa a ir para a Judéia, Samaria, e aonde é Filipe, né, um judeu, está pregando em Samaria, que lembra a história, os judeus e os samaritanos não se davam de jeito nenhum, e sinais e maravilhas acontecendo, e o Espírito tira Filipe dali e leva para o caminho erro para pregar para um eunuco, um africano, e batiza o africano e ele vai pregar o evangelho na África. Mas aí, no decorrer da história, Paulo, quando ele vai ser julgado, que ele é um cidadão romano, ele clama, né, pela cidadania romana dele, e nisso o evangelho que começou ali em Jerusalém, ele acaba em Roma, e isso em mais ou menos um período de 30 anos. Dito isso, vamos ler o versículo primeiro? E aí eu vou ficar nesse negócio, boto minha bicicleta e tiro minha bicicleta. Bota. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. A gente lembra que eu não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, que eu falei que Teófilo, ele pode ser de fato uma pessoa, como ele pode não ser. Embora muita gente entenda que Teófilo seja uma pessoa. Mas por que está escrito aí que Jesus começou? Onde Jesus começou? Quando que Jesus começou? Lucas 1:1. No batismo. Alguém vai ler? Um abre Lucas 1:1, outro abre em Lucas 3, versículos 21 e 22. Quem pode ler Lucas 1:1? O outro vai ler Lucas 3, versículos 21 e 22. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Então, esse é Lucas falando quando ele vai começar a escrever o Evangelho. Muitos já começaram a escrever esses relatos, o relato que a gente está estudando. E aí, quando chega no capítulo 3, versículo 21 e 22. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também em Jesus, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho comprazer. Então a gente vai, abrindo parênteses, lembrar que aí é a primeira, bota assim, manifestação da Trindade. O Pai fala, vem a pomba, com o Espírito em forma, né, como uma pomba, e o Filho está sendo batizado. O Pai, Filho e Espírito Santo. A partir daí se inicia o ministério propriamente dito de Jesus Cristo, né? A gente tem uns insights aqui e ali quando ele está com 12 anos e para conversar lá com os mestres, mas o ministério mesmo dele, que é esse dos ensinamentos e que vai levá-lo até a morte, ele começa aí. Então está Lucas falando, olha, há um início, aí ele pega e faz o seguinte: um montão de gente já escreveu um montão de coisa, que foi o que a gente leu no versículo 1, e nessas coisas que ele está escrevendo, ele chega ao capítulo 3 para falar de como começa o ministério de Jesus Cristo, através do batismo. Tanto que antes, quem estava preparando o caminho? João Batista. Na hora que Jesus chega, João Batista vai dizer o quê? Eu não sou digno de desatar a sua sandália, você que tem que me batizar.
E aí Jesus vai falar, tem que batizar para que se cumpra a Escritura. Vou abrir um outro parênteses que é necessário. Nos é ensinado, de maneira errada, que batismo é para perdão de pecados. Então Jesus pecou quando foi batizado, porque a gente compreende que ele não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, para que ele foi batizado? Não, o batismo ele é um mandamento, é óbvio, mas ele é um símbolo da confissão de que Deus é o nosso Senhor, de que nós pertencemos ao Senhor. Por isso que há todo esse significado de que desce também o Espírito, porque aí falando não de Cristo, mas para a gente fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é uma declaração para todos que nós, no nosso caso, somos filhos de Deus, que Jesus, com o caminhar, ele vai falar, né, que ele é o próprio Deus, né, eu e o Pai somos um. Então, mas é para a gente compreender que batismo não perdoa pecado nenhum. Quem perdoa pecado se chama Jesus Cristo, só Ele perdoa pecados. Mas a gente tem uma herança de que, como eu tenho falado isso aqui, e sei que o pessoal mais antigo quase me bate, né, quando eu falo que o batismo batismo em relação à salvação, ele não tem influência nenhuma para a salvação, mas a gente está obedecendo o mandamento do Senhor e declarando para todos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque se o batismo implicasse na salvação, o ladrão da cruz não teria sido salvo. Se o batismo implicasse para a salvação, quando a gente vai ler lá Pedro, 1 Pedro 4, se eu não me engano, quando ele fala que o Evangelho foi pregado também aos mortos, querendo dizer daqueles que estavam no Velho Testamento, que foi pregado, ainda que não fosse da maneira que nós conhecemos, mas foi pregado. Então está falando que Deus se manifestou para a salvação sempre, em toda a história. Enoque andou com Deus e foi trasladado, Elias foi tomado numa carruagem de fogo. Então Deus sempre se manifestou, e lá no máximo o que acontecia era cortar o negocinho do cara, né? Pegava lá o prepúcio e cortava, que era a circuncisão. Mulher nem entrava nessa história. Então eu estou abrindo esse parênteses para dizer que batismo não é perdão de pecados. Quem perdoa pecados é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo começou, ele terminou. O livro de Atos está encerrado? Não. O livro de Atos continua sendo escrito através das nossas vidas. A Bíblia vai dizer lá em Pedro que nós somos hoje sacerdotes do Senhor, nação santos, somos embaixadores de Cristo, somos aqueles que foram enviados para pregar o Evangelho, somos a igreja do Senhor. Então o que aqui está contando é o que Lucas tem intenção de falar do início, tanto é que Lucas ele não conta a morte de Paulo, porque ele não acabou a história foi até a prisão de Paulo. Então Jesus começou a fazer e a ensinar. Outra coisa que a gente aprende aí só nesse versículo, ele começou a fazer e a ensinar. O que a gente aprende hoje, né? Lucas escreveu isso nos anos 40 e pouco, se eu não me engano, que agora me deu um branco. Não, peraí que eu vou lembrar. Nos anos 66, 68, a gente aprendeu isso aqui, 66, 68, que ele escreve isso, que foi antes da queda de Jerusalém, que a queda de Jerusalém foi no ano 70, se tivesse caído, constaria aqui. Ele escreveu isso, a pedagogia hoje que fala aqui, como uma das melhores maneiras de se ensinar. Gente, aqui a gente tem professores, qual é a melhor maneira que a gente faz com que o outro aprenda? Através do exemplo, é isso? Através da prática, né? Você faz, o outro vê, ele acaba aprendendo. Oralmente se aprende muito menos do que quando a gente vê a pessoa praticando. Tanto é com o passar dos anos a metodologia de ensino ela tem mudado muito por causa disso. Então, mas isso Lucas está falando desde lá de sempre. Jesus ele começou a fazer e a ensinar. Ele com a própria vida ele ensinava aquilo que ele estava fazendo e ele fazia aquilo que ele estava ensinando. Isso tem que voltar muito para a gente hoje em dia, não tem? Fazer com que a nossa vida ela ensine aquilo que a gente está verbalizando.
que aquilo que a gente verbaliza seja visto com a nossa maneira de viver. E isso a gente está falando somente em um versículo, que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria... Queria? Então vou continuar. Queria, não quer mais. Eu quero que o senhor me tire uma dúvida. A igreja nasceu ali no Pentecoste. Vamos lá, assim. Aí vai a questão de interpretação e fé. Para mim, a igreja nasce na cruz. Que a partir do perdão dos pecados e ressurreição de Jesus, a igreja ela já tinha sido ensinada, já tinha sido instruída. Agora, a prática da igreja, para mim, ela começa em Atos 2. Então, no caso, o ladrão na cruz já é considerado a igreja do Senhor. Isso é a igreja do Senhor. Ele já é. Eu também creio assim. Né? Ele já é a igreja, só que ele morreu. Então, aí é outra questão, pastor, que às vezes cria um pouco de dúvida na cabeça do pessoal. Nesse derramado poder do Espírito Santo, isso inclui ser a habitação do Espírito Santo? Não, vamos lá. Quem convence o homem do pecado? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Os discípulos já tinham sido convencidos do pecado? Sim. Então quem os convenceu? Mas ali o Espírito Santo de Deus é o próprio Jesus Cristo, Tá. O Espírito em Jesus. Em João, 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, uma em Lucas, se eu não lembro quantos capítulos, Jesus sopra sobre eles o Espírito. Em João, se eu não me engano, no capítulo 16, em João, não se lembro se foi, acho que é no capítulo 16, é por aí, não, é depois da ressurreição, ou acho que é no 21, Jesus sopra sobre eles o Espírito. A Bíblia fala, é que eu não estou conseguindo lembrar o capítulo e a passagem, mas se eu não achar agora, depois a gente procura com calma. Eles estão reunidos e Jesus chega e sopra sobre eles o Espírito. Então Jesus já está derramando, não nesse sentido do revestimento que ele falou, mas já está derramando sobre eles o Espírito, esse Espírito que convence do pecado, esse Espírito que faz com que todos reconheçam que Ele é o Senhor. Vou dar outro exemplo, Mateus 16, quando Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? Aí fala um montão de coisa. Quando Pedro toma a palavra, ele fala, tu és o Filho de Deus vivo. Jesus fala para ele, muito bem, Barjona, que não foi carne nem o sangue que tu revelou, mas foi quem? O meu Pai, né? O meu foi o Espírito de Deus que revelou. Só há revelação, só há reconhecimento que Jesus é o Senhor se for pelo Espírito. Só o Espírito. Como tu vai falar para um cara de 1,70 m, fedendo de tanto andar no solo, todo sujo, que come contigo, bebe contigo, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus vivo? Humanamente a gente não consegue fazer isso. Só como a gente hoje, que não viu nada disso, consegue crer que alguém morreu e ressuscitou. Como racionalmente a gente vai crer nisso? Vai firmar isso, vai dar a vida por isso? Somente pelo Espírito. Então, o que eu entendo que o que faltava é esse revestimento, essa convicção não somente de que Jesus Cristo é aquele que perdoa os pecados, mas essa convicção de que vale não só a pena mais viver por Jesus, mas vale a pena morrer por Jesus. Não vale mais a pena só ter Jesus para a gente, que é muito parecido com hoje. Vale a pena viver para pregar Jesus para outros. E isso, essa ousadia, essa intrepidez, tira a gente da vida que a gente quer ter. Isso vou dar um exemplo. A vida da maioria da sociedade, o que eles querem? Dinheiro, sombra e água fresca. Sonhos faraônicos. Aí vem Jesus e vai falar assim, não amontoeis tesouro no céu, na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Antes amontoai os tesouros nos céus. Tem como humanamente a gente entender isso e abrir mão de todas essas coisas? Não tem. Ou é lavagem cerebral, ou é o Espírito de Deus na gente. Então, assim, o que eu entendo é que ali é esse revestimento que levou o povo a viver para Cristo, a não temer mais a morte, não zelar pela própria vida, mas compreender que há uma salvação que ela vale mais do que qualquer coisa. E agora não tem mais ver a salvação para eles,
ver a salvação a partir deles, para alcançar outros. Então, confesso que eu quero. Agricultura na areia, né? O povo glutão não vai herdar, é pecado. Mas eles estavam comendo. No momento que acontece, olha aí o que fala você. Em certa ocasião, quando eles estavam comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa da qual disse que dele há de ouvir. Uma coisa que eu entendo que a gente perdeu, e a gente perdeu até como família, esse momento de comer junto, de falar das coisas de Deus, à mesa, de orar. Isso era algo que o Velho Testamento vai dizer, né? Quando estiver à mesa com seus filhos, fala das maravilhas, fala que ele está comendo, é nesse momento da comunhão, da unidade, daquilo que tudo é comum, do compartilhar, né? Toma aí um pãozinho, toma aí, né, um suquinho. E é desse momento que ele vai dizer: ficai em Jerusalém. É esse momento mesmo da onde todos se tornam porque quando Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele vai condenar o comportamento do pessoal da ceia, é porque o pessoal não estava sendo um, era tudo muito individual. Quem tinha, comia pra caramba, quem não tinha, passava fome, né? O pessoal se embriagava, não estava nem aí para o testemunho que ia dar, para o comportamento que ia ter. Tinham perdido essa essência, né, de sentar à mesa, da comunhão, da unidade. E é por isso que Paulo, quando começa no capítulo 11, ele vai falar: quando vós vos reúnem, não é para o vosso bem, mas é para o mal. Ele começa o capítulo falando que a reunião que fala em nome de Deus, que fala que a ceia do Senhor se reúne para o mal e não para o bem. E aqui é no momento disso, do sentado, compartilhar, né? Quando a ceia era estabelecida no momento de cubilância. Eu tenho falado aqui na igreja, né? A nossa ceia hoje é essa mendigaria, né? Um pedacinho de pão, um toque. Mas lá não, era depois, você vai levar, pega o pão, reparte. Depois de cear, depois de comer, de jantar, de matar a fome, né? De pegar um Gilson e falar: depois do amém o ataque vem, né? Depois desse negócio que ele toma do cálice para poder celebrar a parte do sangue, porque esse momento onde a gente se torna um dos significados da ceia é esse, né? Você compartilha o pão, você compartilha o cálice, você compartilha de Cristo, do amor de Cristo. Esse é o significado, e é nesse momento que Jesus vai falar: ó, a partir de agora eu vou embora de verdade mesmo, agora não é mais historinha, né? Eu falei que ia, mas fiquei 40 dias aí com vocês, mas agora é para valer. Então, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49, quem pode ler para a gente? O outro vai abrir João 14, 16 e 17 e ainda João 15, 26. Quer que eu repita devagar? Lucas 24, 49 é um. O outro, João 14, 16 e 15, 26. Qual? Dos dois? João ou um só? É João 14, versículos 16 e 17 e João 15, 26. Então vamos lá, Lucas 24, 49, João 14, 16 e 17 e 15 e 26. Quem pode ler? Começa aí com Lucas. Quem pode? Lucas 24, 49. Ninguém pode Lucas 24, 49? 24 e 49. Vinte e 49. Tua mãe vai lendo aqui o João, vai. João 14, 16, 17. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. João 15, 26. Não, esse aqui é o Lucas 24, 49. João 14. Alessandro está no João 14, você lê João 15, 26. Vai, Alessandro, João 14. 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade,
O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Estará em vocês. Vai, 15, 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai preferi enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então a gente vai ver que uma das funções do Espírito, quando ele termina, quando esse último versículo que a Rebeca leu, ele fala que qual é a função do Espírito? Testificar de Jesus. Porque quando a gente lê a Bíblia com temor, né, com oração, a gente consegue ter revelação que vai além da letra. Porque é um Espírito que testifica, que nos ensina, que nos instrui. Fala que ele nos guiará por toda a verdade, né? Pela vereda da justiça. Essa é uma das funções. A gente, porque a gente gosta mesmo claro que o sobrenatural, o barulho, isso mexe com o ser humano, isso é normal. E Jesus sabe disso. O grande problema que a gente viveu é quando a gente mudou, colocou um barulho sobrenatural muito além do sobrenatural, de você crer tanto em Jesus, que mesmo quando o sobrenatural não acontece, você continua dando a sua vida por ele. Consegui me fazer entender? O maior sobrenatural é esse, é não ter sinais e você continuar crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. Isso é uma vida com Cristo, na realidade, né? É uma intimidade, você já tem uma trajetória, uma caminhada com Cristo. Então, quando a circunstância vem, você já conhece a história, você já sabe das adversidades que você passou ao longo da sua vida, você construiu um relacionamento, né? Eu digo isso porque a gente tem contato, até mesmo com muita gente numa área mesmo da psicologia, e eu percebo a vulnerabilidade das pessoas. As pessoas estão doentes, né? A gente estava falando isso sobre hoje, que as pessoas elas estão tendo uma crise existencial. O nível de suicídio, isso está presente. E as pessoas querendo respostas, quando só pode ser preenchido na palavra, numa vida cristã. Você olha e dá uma dó, porque você tem um limite, né? E ao mesmo tempo que você tem um limite, você precisa que aquela pessoa vá viver, né? Ela precisa praticar. E quando você olha e você vê, você diz, caramba, né? Como que funciona isso para o outro? Né? Como que você pega, como que você acolhe, né? Como você dá o leitinho, como você encoraja as pessoas a ir, né? Como você entra na vida daquele ser humano, como você reconstrói uma coisa que está destruída, né? E aí você olha e diz, Espírito Santo, como é que começa, né? Como você tem essa chave para acessar a vida do outro, né? E é através da prática, você precisa construir algo em Deus, né? E tem sido um tempo assustador, quando você olha e se sente muitas das vezes impotente e vê muita coisa que você não pode intervir, você tem um limite até onde você pode ir, e que o Espírito Santo nos conduza de uma maneira realmente sobrenatural na parte do ensino. Por isso que eu glorifico muito ao Senhor pelo ensino, porque só testifica aquilo que a gente vinha buscando até hoje. Uma das coisas, eu postei, acho que foi ontem, não é meu, né? Foi do povo, que fala que os jovens, os jovens da frente estão fracos, não é pela necessidade de programação, uma coisa assim na igreja. Estão fracos por falta de uma vida de oração e de leitura da palavra. Porque a função, ou se é poder para falar assim, mas uma das funções da meta do Espírito é nos revelar a Cristo. E Ele vai nos revelar a Cristo. É claro que vai acontecer na vida também, mas a partir da
palavra. A gente conhece a Cristo através da palavra. E a palavra que testifica pelo Espírito em nós que nós somos realmente do Senhor, que Ele é nosso Deus, porque isso vem pelo Espírito. Por isso que eu amo quando o salmista no Salmo 19, ele vai falar assim, ó: a tua palavra escondi na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Que é essa palavra que na hora ela grita dentro de você pelo Espírito e fala, não, aí é uma furada. E se tu entra na furada, esse mesmo Espírito ele vai trazer a palavra para que você possa se arrepender e confessar a Deus os seus pecados. Então isso é um círculo que ele tem que acontecer. E quando a gente corta, normalmente a gente corta isso, quando a gente corta a palavra, aí dificultou tudo, né? Aí arrebentou. Pastor, você estava falando do lance do barulho, né? Realmente é pela fé, porque a gente não vai ver mesmo, né? E a fé ela é invisível, a Bíblia fala isso lá em Hebreus, né, 11. A gente não vai ver, eu não vi ainda os céus e a terra, eu não vi Jesus Cristo, né? De forma natural com os meus olhos, é pela fé, é invisível, mas eu creio pelo poder do Espírito Santo, né? Isso está totalmente atrelado à palavra de Deus, né? Você está falando então aqui naquela passagem, luz para o meu caminho é a tua palavra. Imagina assim, se não tem essa luz, eu sem enxergar nada, tudo negro, não tem luz, tudo é trevas, eu dar cada passo em falso sem saber para onde estou indo. Atravessar, vai cair. Né? E a palavra ela iluminou até o autor e consumador da minha fé. Né? Então é luz mesmo no meu caminho passado, abriu a visão. É tão tremendo que antigamente eu lia a Bíblia e eu não entendia nada. Né? O Espírito Santo ilumina essa revelação hoje. Né? Mas é pela fé mesmo. Quer ver um exemplo? Qual foi o milagre que Estevão fez? É que eu ia falar isso quando chegasse em Atos 7, mas qual foi o milagre que Estevão fez? Morreu apedrejado. Pediu a pai por eles, né? Eles não sabem. Pregou a Bíblia inteira. É a maior pregação que tem na Bíblia é de Estevão. A maior, que vai pegar lá do começo, do início, do princípio, e vem. Quando ele acaba de pregar, ele foi apedrejado. Por que ele foi apedrejado? Se o que ele contou era a história dos judeus e tantos outros também pregavam e não foram apedrejados. É porque a presença de Deus na vida dele, a unção, esse ardor pela palavra, essa revelação da palavra, com certeza feriu outros. É que a palavra ela faz isso, ou ela te transforma quem ouve, ou quem ouve vira o teu inimigo. Não tem meio termo, nunca volta vazio. Como a gente leu no começo, né? Uns para salvação, os que forem perdoados, outros para perdição, os que não se arrependeram, mas nunca volta vazia. Mas a única coisa que ele fez foi contar a história, foi estar pregando desde lá do comecinho até passar por Moisés, até chegar em Cristo Jesus. E o milagre, isso um dia quando chegar no céu eu vou perguntar a Jesus como é que se deu esse negócio, porque é Lucas que conta que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem. Eu não sei se ele clamou, ele expressou o que eu acho, que ele expressa isso na hora que ele está sendo apedrejado e depois diz, né, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, né? Não impute a esse. Não, disse a Jesus que disse, o Estevão fala, não impute a eles este pecado. Quer dizer, eu creio que ele bradou que estava vendo o filho do homem sentado à destra do Pai, mas esse filho do homem que ele viu e o Pai que ele viu não o livrou da morte, não os livrou da pedrada, não teve nada do que a gente chamaria do lado de fora de sobrenatural. O sobrenatural foi ele ver o filho do homem, mas nada que aconteceu que desembocasse do lado de fora, e ele mesmo não foi livre disso, ele morreu. O que a única coisa que aconteceu foi o impacto que ele causou na vida de Paulo, que era Saulo, que depois em Atos 9 vai ter um encontro. Fala. Eu falava aqui que eu li a Bíblia e não compreendia. Tudo parte da maneira que nós vamos ler a palavra de Deus. Nós não podemos pegar a Bíblia mesmo como um livro. Por isso tem aquela passagem: as coisas espirituais só estão revelando as espirituais. Se a gente vai ler por ler,
doida. Coisa de doido. Coisas que a gente lê a Bíblia. Meu Deus, só você não faz essas coisas. Quando o senhor falava também a questão do barulho, a questão dos jovens hoje, né? Da juventude hoje, da maneira que está, aí me veio à cabeça a reflexão que o senhor falou na pregação, não sei se foi domingo retrasado, quando Jesus diz assim: o que vocês fazem, não recebam. Pode pular, pode se cortar, pode fazer o que for. Não recebam, não é para mim. Não me agrada do jeito que, né? Então, eu fico assim, muito pensativo. Eu falo eu até falei na reunião que teve do louvor, não pode dizer que eu sou chato, sou preguiçoso. Porque quando você cria uma maturidade no Evangelho, aí você começa a entender que Deus quer falar. A gente não pode fazer uma obra dele relacionamento. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Eu vou lá, porque eu tenho a voz bonita, eu vou cantar. Isso não é desse jeito que a coisa acontece. Eu conheço a palavra de Deus, eu vou pegar ali o microfone e vou pregar. Não é dessa maneira. Você vai até falar, você tem conhecimento. E o princípio básico, para que eu vou pregar? Para que eu vou pregar? O Evangelho, né, ele tem que ser, a palavra de Deus ela tem que ser anunciada para que haja transformação no homem. Né? É o que você está falando. A gente tenta ajudar, mas e aí? Como é que a coisa funciona? É só através da palavra de Deus. Vamos ler o Atos, versículo 5, até porque o som aí do lado, a concorrência já está ficando alta. Versículo 5, e a partir do 6 a gente já vai entrar na parte da evangelização, a gente fica para o próximo mês. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse Cristo. Então vamos lá agora. Então vamos lá agora. Mateus 3:11. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16. Mangilda, vamos ler também, Mangilda. Quer meu óculos? E João 1:33. Vamos de novo, vou repetir. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. Lucas 3:16. Isso. E João 1:33, Mateus 3:11, Marcos 1:8 e Lucas 3:16. Não precisa ter ordem não. Não precisa ser não. Eu, de verdade, tenho nos batizado com água. Ele, porém, nos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3:16. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água esse me disse: sobre aquele que vive descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o batiza com o Espírito Santo. Qual que você leu? Não, o pessoal pegaram. Faltou um, né? Faltou Mateus, foi isso? 3:11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Tá, e vou pegar só primeiro para ajudar na tradução, uma maneira de traduzir também seria daqui a poucos dias, né?
aí outros falam dentro em breve, e por aí vai. E uma outra coisa que ele fala, uma outra tradução do original que a gente poderia pegar, é que serão batizados, alguns falam no Espírito e outros falam com o Espírito. E para mim a melhor tradução seria com o Espírito. Mas eu quero pegar essa parte, algumas partes que a gente leu, que fala sobre com o Espírito Santo e com fogo. Há em nós ainda essa noção romântica, que é o que a gente mais gosta, de quando a gente fala do Espírito, a gente só lembra daquilo que é aos nossos olhos, quero fazer questão de enfatizar isso, aos nossos olhos benéficos, isso é aquilo que nos agrada. Só que ele fala Espírito Santo e fogo. E uma das funções do fogo, além de aquecer, qual é? Purificar. E purificar dói, não dói? Né? Eu comentava também, não sei se eu estava assistindo a aula de alguém, se era o Gilvão, que estava, não lembro, que eu falava, né? Eu trabalhei numa loja que tinha ourives. E você via, às vezes, botava uma quantidade considerável de ouro, botava naquele negócio quente pra caramba, dessa que era um negócio compridão, que o cara colocava lá uma colherzona, um negócio era compridão, botava lá dentro, e quando saía, a quantidade, assim, ela tinha diminuído pra caramba, e tinha que ser um grau muito forte para purificar, só que o que saía ali era ouro puro, né? Ouro fino mesmo. Aí o negócio passava para dentro de R$1 de R$1.000. Quando virava uma joia, então aí que já era mesmo. E uma das funções do Espírito é essa. João fala, eu batizo para arrependimento. Quer dizer, vocês estão tendo consciência do arrependimento. Mas vai vir um batismo do Espírito, que é esse que vai te capacitar para a vida, vai te dar essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez. Mas ele não vai só fazer isso, ele também vai ser aquele que vai te purificar, vai ser aquele que vai te moldar, vai ser aquele que vai te botar brilhando, vai te botar mais valioso, mais valoroso. E na minha visão, o que mais a gente quer é esse Espírito que nos reflete ao poder para curar as línguas estranhas, mas esse Espírito que nos molda, que transforma o caráter, que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a ter cuidado com a palavra, que nos ensina a ser prudente, a ser vigilante, esse que nos molda, que vai contra, né, que é a música do Sérgio Lopes, né? Eu luto contra a minha própria natureza. Esse Espírito que te leva a essa luta, a gente normalmente não quer, porque quando você olha a caminhada dos discípulos, tu pegas os discípulos antes, até quando a gente vai chegar lá em Atos 2, tu pega eles antes de Atos 2 e pega depois, você vai ver que o testemunho deles fez com que outros os chamassem. A gente vai chegar também lá em Antioquia, outras pessoas que olhavam para eles e os chamavam de cristãos. Quer dizer, tudo que eles falavam sobre Cristo, comportamento, ensino, né? Jesus começou a fazer e a ensinar. Tudo isso agora está acontecendo na vida deles, que outras pessoas olhavam para eles e falaram, eles são cristãos. Quer dizer, você vai vendo como eles estão sendo purificados, como esse fogo foi moldando-os. Quando a gente vai ler Paulo, né, que se converteu na caminhada, né, não teve com Jesus, mas ele fala, eu sou o último dos apóstolos, né? Paulo vai dizer em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Quando a gente vai chegar em Filipenses 3, ele vai falar, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo as que para trás ficam, continuo em direção. É esse transformar e sendo transformado, né? O tema dali, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas você vai ver que Paulo, quando ele fala de poder, ele fala de poder para pregar o Evangelho, esse poder da ousadia, da intrepidez, da unção que transforma o outro. No restante, você vai ver as cartas de Paulo, está falando de caráter, isso que o fogo vem e nos transforma. Aquele que me
mentia, não mente mais, fale a verdade com todos, amem uns aos outros com amor ardente. Ele vai falando, todo o tempo ele está falando disso, que a gente precisa ser passado pelo fogo do Espírito para ser transformado. Então, para mim, voltando àquela tua pergunta, uma das principais coisas para mim que o Espírito fez quando ele foi derramado em Atos 12 foi essa ousadia, esse trepidez, esse não mais medo da morte. Mas também para mim foi esse poder que os transformou no fogo, que foi mudando o caráter deles. É claro que não foi uma hora para outra, mas o negócio foi acontecendo gradativamente. Então, por isso que Jesus fala, há uma promessa, algo que ainda precisa acontecer. Eu estou ensinando vocês, eu estou instruindo, vocês estão vendo isso na minha vida, vocês estão reconhecendo realmente quem eu sou. João veio, batizou com água para arrependimento, mas faltava ainda algo muito mais. Então Jesus sopra do Espírito sobre eles após a ressurreição e fala, vocês estão agora caminhando para uma nova vida. Quando vem o poder, vem Pedro que prega, aí depois os caras são chamados de Júpiter, de Marte Júpiter, né? E Paulo vai se lança no chão e fala, não, isso foi Jesus ali, Pedro na igreja formosa junto com João e fala, olha para nós, não temos ouro nem para... Você vai ver uma transformação diária na vida deles. E uma das coisas que a mim me incomoda, isso também na minha vida, é quando a gente vê pessoas que estão há tanto tempo no Evangelho, mas você não vê o caráter ainda sendo transformado. Eram fofoqueiros há 20 anos, continuam fofoqueiros hoje. Eram divisores, continuam dividindo hoje. Tinha habilidade de falar mal do outro, continua tendo hoje. Era pessimista no passado e continua sendo pessimista hoje. Não muda, não passa pelo fogo, só quer a outra parte. E isso não é o objetivo do derramado Espírito, né? Não é assim que nasce a igreja, vamos dizer assim, né? Na prática, como foi a pergunta que você fez no começo, ela não nasce nessa prática, ela nasce com uma transformação contínua, a ponto de a gente, quando vai dizer de Paulo que era perseguidor, passa a ser perseguido. A gente vai falar de Pedro dando orientações, cheio de doçura e ao mesmo tempo com firmeza na sua primeira carta. Então, assim, esse versículo 5, eu entendo que essa promessa, que a partir daí a gente vai ver no versículo 6 em diante, é isso, olha, é a promessa de Jesus de tudo aquilo que ele já tinha dito antes. Ficai, vocês vão ser batizados, vão ser revestidos de poder, isso vai acontecer, mas o testemunho vai ser a maneira que vocês vão se amar uns aos outros. Não é isso que ele falou em João? A maneira que amardes uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. E através para amar, amado, tem que ser forjado no fogo. Para perdoar, tem que ser forjado no fogo. Amém? Quem quer falar alguma coisa? Podemos terminar. Esse poder, na verdade, então a gente vê que ele restringe o mal. Dentro de nós, e eu estava lendo Tessalonicenses, e restringe o mal também no mundo. Não é verdade? O poder que o Senhor deu para a igreja pelo Espírito Santo, ele restringe esse mal, do velho homem, de querer retornar, e a gente tem uma nova roupagem, que é a roupagem de Cristo. Isso vem de dentro para fora. E isso também se aplica de uma forma, começando em nós, como igreja do Senhor, que vive pela fé. Restringe o mal também, eu acho, de uma certa maneira, na sociedade. Apesar que o Senhor falou que a tendência é piorar, até a volta dele, mas ele fala para a gente não se conformar com essa piora. Sim, né? Não se conformar, realmente. Senão não existe, eu acho que bom perfume de Cristo. Sim, e esse perfume até acho que Paulo fala aos 2 Coríntios, que ele, para os salvos, ele exalta a salvação, e para os perdidos morre. Então é aquilo que Jesus já havia falado, estou te dando poder para perdoar pecados, esses vão ser salvos, e os que não quiserem receber o perdão serão condenados. O que Paulo está repetindo, só de que outra maneira, somos um bom perfume para alguns, para a salvação, para outros a perdição. Quer dizer, a palavra negada já é salvação.
a palavra trazendo o efeito do arrependimento já é para salvação. Tem dois efeitos, né? Não é Tem neutro outro. nunca. Então, é onde eu ia chegar. Esse poder do Espírito que restringe o mal, inclusive dentro de nós, que temos que mortificar todos os dias na prática, na santificação, que nossas vidas, pela palavra de Deus, que é poderosa, e o Espírito Santo atua para nos convencer também, né, disso. Esse mal, ele é restringido já, assim, de uma forma geral, no sistema que o mundo já de maligno. Esse mal também é restringido pelo poder da igreja. A igreja está aí para isso. A ponto do anticristo não aparecer da forma que tinha que aparecer, de todas as leis absurdas já serem aprovadas. A igreja tem esse papel também na sociedade. Sim. Assim, o anticristo um dia ele vai aparecer, isso não tem jeito. É o que eu falo, aquilo que é a vontade macro de Deus, isso não vai mudar, né? O anticristo vai vir, Jesus vai voltar, isso ninguém muda. O que a gente muda é o micro, isso é a vida das pessoas que nos rodeiam. Aí entra a função da igreja, através da oração, né? Por exemplo, o Senhor queria destruir Sodoma e Gomorra, lembra? Aí vai Abraão e ora. E aí ele começa a falar para Abraão, se tiver 50, e vai naquela continha que a gente conhece. Quer dizer, o desejo de Deus é que a gente tenha um papel de instrumento de salvação. Mas a parte que ele vai fazer, isso não vai mudar. Então, qual é a função principal da igreja? É refrear o mal na vida do próximo. Daquele, por isso que vai estar lá dizendo em Lucas, né? O bom samaritano, quem é o nosso próximo. A função da igreja é do próximo. Mas se toda a igreja fizer ao próximo dela, a gente pega um montão de gente pra caramba a beça. E agora, aquilo que é macro, isso a gente não vai mudar, isso vai acontecer. Agora, o micro é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado, frear o mal E na entra vida nos de outro. conformes. Isso aí, entre não os conformes, entre luz do mundo e sal da terra, né? Do que depender de vós tem de paz com todos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. Isso tem a ver com quem está próximo. Ele manda a gente orar pelos nossos governantes, mas ele não garante que os governantes serão transformados, mas é papel nosso orar. Então, quer dizer, essa é a caminhada da igreja. No micro, no macro, a gente não vai conseguir se meter, não adianta. Ele é o Senhor e vai acontecer. Agora, quem vai caminhar sendo alcançado pelos micros, aí depende da gente. Amém? Vamos orar. Discípulos, através de quem na vida dos discípulos que terá essa capacidade, vamos dizer assim, de alcançar as outras pessoas e ter os pecados perdoados ou não? Através de quem? Do Espírito Santo. Porque é o Espírito que começou do juízo. do pecado. Então, a gente prega, se de fato habita o Espírito em nós, por isso que nós somos embaixadores de Cristo. Por isso que a nossa vida, ainda que a sociedade não entenda, se a gente de fato vive no Senhor, a nossa vida não é vida qualquer. Nós somos pessoas, somos canais para levar outros à salvação ou fazer com que elas optem pela perdição. Mas como isso vai acontecer? Como os crerão se não há quem pregue? A gente pregou, a pessoa se arrependeu, os pecados são perdoados. Se ela não se arrependeu, ela não vai poder mais dizer, olha, ninguém me avisou sobre isso. Jesus vai falar, foi meu filho ou minha filha, com o meu espírito, falou contigo e tu que rejeitaste. Um exemplo disso, a gente estava dando uma outra aula também que eu dei aqui na escola dominical, mas todo primeiro domingo é classe única aqui, aí eu que dou. Esse já foi numa classe única. Eu estava falando que hoje o nosso método de evangelizar, normalmente ele não é bíblico. A gente vai evangelizar alguém que a gente fala, vai lá na igreja, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, esse problema vai acabar. Aí a gente vai ver o evangelho na Bíblia. Chega o João Batista falando, arrependei. Acontece os sinais em Atos 2, como é a pregação de Pedro, arrependei-vos. Todo momento a Bíblia nos chama para arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados, sem perdão de pecados não há salvação. Mas como é que é o Evangelho hoje? Vem e pare de sofrer, venha e seja abençoado. Aí a gente,
encontra as igrejas muitas vezes cheias de pessoas que só têm um Deus da barganha, mas que nunca foram realmente arrependidos dos seus pecados e foram De repente, transformados. essa estratégia a gente quer ser mais bonzinho do que o Senhor, mostrando a ótica humana de que tem muita coisa boa para você lá. Na verdade, a gente está sendo ruinzinho. Exatamente. Na... Tá te engano aí, na verdade. Isso aí. Você não é um discípulo, né? Porque eu acredito que o Evangelho ele é uma renúncia, ele é uma transformação. E é verdade, é verdade. É uma verdade absoluta, né? E aí as pessoas já conhecem Jesus de uma maneira enganosa, né? Então a raiz que já está sendo, a semente que já está sendo lançada, ela já é uma semente deformada. Uma vez que ela cria uma raiz, vai entrar a religiosidade, e aí quando as pessoas chegam com o Evangelho da palavra genuíno, o que acontece? Uma repulsa. Não me serve, eu não quero escutar, uma vez que você foi alimentado até o dia de hoje dentro de uma religiosidade. Quer ver um exemplo? Quando os discípulos de João vão atrás de Jesus e outros também estão ali juntos, que Jesus fala: vocês querem vir atrás de mim mesmo? As raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer vir? É assim, não tem meio termo, é isso, ou você entra ou você não entra. Mas eu tenho muito temor disso, né? O João estava comigo, né? Foi como delegado, a gente teve concílio agora no quinta, sexta, sábado e domingo, nesse final de semana, lá em Teresópolis. E aí foi pregar o bispo Adonias, que é o bispo da quinta região. E aí quando ele... Foi muito engraçado, né, João? Ele pregando diante de Deus, amados, ele é testemunha. Parece que ele pegou assim pedaços de pregações que eu já preguei aqui e pregou. Aí eu falava para João, eu falava: pô, não sou o único maluco não. Aí João vai falar para João: olha, tem um pastor lá em Curicica que prega essas coisas aí. Eu ficava brincando com o João. E algumas coisas eram tão parecidas que ele falou uns 15 minutos. Aí depois ele falou assim: bem, essa foi a introdução para eu chegar. Aí, João, até isso, né? E aqui o povo reclama um pouco disso, que eu falo um montão, eu falo: bem, essa é a introdução e agora a gente vai pregar. E eu estou contando isso, que são coisas que a mim particularmente, falando de mim, Rogério, me incentiva, me ajuda, porque a repulsa de ouvir o que eu prego, de aderir o que eu ensino, ela é muito grande. É o que eu tenho falado aqui. Hoje a gente tem, aqui falando da igreja local, a gente tem um número considerável de pessoas que chegou enquanto eu estou pastor aqui. Então essas pessoas que chegaram pelo que eu prego, chegaram pelo que eu ensino. Mas as antigas tem mais sobreviventes ainda, irmã Gilda, né? Tem mais, né, heróis da resistência, né? Mas por que isso? Porque preferem o Evangelho do jeitinho, da facilidade, do misticismo, né, da religiosidade, do que o Evangelho como ele é. E eu não fui chamado para ensinar nem pregar. Vocês, né, graças a Deus, né, estão vindo aqui com a gente. Você vê, eu não tiro nada que não seja da Bíblia. Por isso que estamos aqui. Não dou jeitinho nisso. Mas consegui te responder? Sim, e esse lance, quando eu falei desse negócio dos atrativos, né, das estratégias, que você falou que na verdade atrapalha, porque é uma persuasão humana, não do espírito, né? Você falou tanto do convencimento da justiça e do pecado, tem que ser dele mesmo, porque quando é o nosso, geralmente é com a nossa ótica. Não, lá tem cura, lá tem isso, né? E a gente quer ser na bonzinho que Deus já atrapalha. Eu tenho uma outra dúvida, pastor, também relacionada a esse assunto. Desculpa. Não, porque realmente é estudo, eu gosto muito de estudar e tem linhas de interpretações, e isso, falei, hoje, como vai falar do espírito desse tipo, eu vou tirar essa minha dúvida hoje, vou sair lá só está no essa capítulo 1, isso acontece no 2, mas vamos... Então, aí hoje entrou esse que a gente estava falando aqui, do derramar do espírito, né, quando o Senhor estava ali e eu tirei essa, que realmente me esclareceu em relação a isso, que virá um outro consolador. Então, a atuação no Novo Testamento em relação ao convencimento do Espírito Santo, ela é individual, é habitação, que é diferente do Antigo, né? Usava o serviço sacerdote, não é isso? Para falar os profetas, e o convencimento era através de um homem
para todos, de forma coletiva. E no Novo Testamento é diferente, nós somos habitação, é isso? Vamos lá. Eu não entendo em relação àquele salmo de Davi, não tire de mim o teu espírito. Então, mas vamos lá. A grande diferença mesmo é que no Antigo Testamento não era um derramar coletivo, como foi em Atos e é hoje. No Antigo Testamento, Deus escolhia algumas pessoas, como Davi, como Saul. Se você lembrar do chamado de Saul, quando ele é ungido rei, e ele está voltando para casa, ele encontra um grupo de profetas e ele começa a profetizar no retorno para casa. Então não era algo coletivo, era para algumas pessoas que Deus havia escolhido. Por quê? Porque na época do Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia chegar diante do Senhor. Quando Jesus morre, isso é uma das grandes conquistas da morte de Cristo, é que a Bíblia vai dizer que o véu rasgou-se de cima a baixo. Por quê? Porque só quem podia chegar era o sacerdote. Aí Pedro vai dizer que todos nós somos sacerdotes. Isso é, hoje todos nós chegamos no Santo dos Santos. Por quê? Pelo nome de Jesus, pelo Espírito que em nós habita. Então antigamente era algo individual, hoje é para todo que nele crê. Toda língua que confessa e recebe o Espírito de Deus, todos esses têm acesso ao Senhor. Por isso que hoje a gente precisa do padre, com todo respeito ao que é a Igreja Católica. A gente não precisa de sacerdote, nós somos o sacerdote. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós vamos direto ao Pai. E isso é tão interessante que quando Jesus ele começa a falar de oração, ele ainda, sem acontecer isso, ele vai falar, quando quiser falar com o Pai, entra na sua casa, ora. A gente não tem noção do que é isso que Jesus está ensinando. Por quê? Porque os fariseus se levantavam como os grandes religiosos, e Jesus já está falando para qualquer um, pode entrar no seu quarto e orar. Ele já estava jogando isso por terra antes de acontecer de fato do rasgar do véu. Ou aí quando chega em Pentecoste, está Jesus falando, a partir de agora, todos que confessarem que eu sou o Senhor, todos serão sacerdotes, todos receberão do Espírito. O que não acontecia no Velho Testamento, até porque no Velho Testamento, um dos objetivos da caminhada era levantar uma nação, um povo específico para ser nação. Hoje não, hoje a nação do Senhor está aqui, está no Japão, está na Coreia, está na Turquia, onde for, declarou que Jesus Cristo é o Senhor de coração, se arrependeu dos seus pecados, é sacerdote do Senhor. Aí abre um outro parênteses. Vocês, pessoal de lá que também que gosta muito da música, é o que eu tenho falado aqui, mas não adianta, são caguetes que não saem mais. Não existe mais levitas hoje. Os levitas acabaram. Levitas são os da tribo de Levi. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote, porque sacerdote já era da linhagem de Arão, isso aí mesmo, de Arão. Então todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. E quando acaba essa divisão, que não existe mais, porque todos nós somos sacerdotes, quando acaba a linhagem de Levi, já fala, levita é da linhagem de Levi, não tem mais isso, acabou, não tem mais da linhagem de Arão, não tem, todos nós somos sacerdotes, mas fazer o povo entender esse negócio, até porque falar que é levita dá um destaque. É porque o livro de Hebreus fala isso, né? A carta aos Hebreus, a superioridade de Cristo em relação a toda a antiga aliança, inclusive de altar, tudo. Falar que vem altar, se a gente usar o termo mesmo, nem existe, porque ele fala que o verdadeiro altar que era uma maquete. Eu falei isso aqui, hoje o pessoal já está mais anestesiado, mas quando eu falava isso aqui, o pessoal quase me batia, né? Se pudesse já me mandava embora na hora, porque eu falava, o que está errado? Por quê? É porque eu falava, gente, isso aqui a gente constrói, se tiver uma inundação, que acabou, o altar somos nós, onde nós estivermos, a igreja do Senhor está presente. É porque lá em Atos não tinha. Não, era de casa em casa. E mudou tanto que antigamente, hoje a gente está tentando resgatar. A metodista também ela deu umas mudadas. Mas na época de Cristo, a palavra ela ficava aqui no meio, assim mesmo, no meio, e as pessoas sentadas ao lado, porque o centro é Cristo. E Cristo se revela onde? Na palavra. E o centro então do culto é a palavra. E isso era tão sério assim,
dentro da cultura deles, que lia-se a Bíblia, a palavra, né? O que eles tinham na época, a Torá, o Pentateuco, lia-se em pé e sentava-se para ensinar. Os mestres não ensinavam em pé. Por isso que Jesus Cristo está quase sempre sentado ensinando. Por quê? Porque é algo para ser falado com bastante detalhe, com bastante ênfase. E quem está assistindo tinha maior veneração. Então hoje a gente vai em lugar que a Bíblia, por exemplo, eu gosto demais da denominação que eu vou falar, mas tu vai na presbiteriana, a Bíblia é lá, o púlpito é lá no cantinho. Não é mais mesmo, porque com o tempo a gente começou a pegar aquilo ali, que é a mesa da ceia, e trazê-la para o centro. Então o cerimonial, ele ficou mais relevante, mais importante do que a palavra que revela o cerimonial. Passou o tempo, agora não tem mais isso, agora é o latão, né? A pessoa bota o latão, pinta de preto, esse treco, todo aí, e acha que isso é ser descolado. E a gente vai cada vez mais fugindo daquilo que de fato a palavra pastor, a palavra é o último primeiro. Promete não que tu vai mentir, mano. Em relação a esse assunto hoje. Então, assim, no Antigo Testamento, é exatamente essa que é a minha dúvida. Foi tudo isso para chegar nesse ponto. No Novo Testamento, nós somos a habitação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo habita em nós. Né? E nós, pela misericórdia, sentimos isso, isso é maravilhoso. No Antigo Testamento, como é que era? Eles também eram habitação ou não? Sim, aqueles escolhidos que hoje, aí já é outra coisa que quase me bate, inclusive a própria metodista quase me bate. Essa história de sair derramando óleo na cabeça do povão. Tu vai pegar no Novo Testamento, só aparece óleo uma vez. Não estou falando na época de Cristo, pós-Cristo. Quando vai falar assim, se tiver alguém entre vós, Tiago 5 alguma coisa. Se tiver alguém entre vós doente, chame o presbítero e unja com óleo. E aí vai falar assim, e a oração da fé sarará o enfermo. Quem é que sara? A oração da fé. O óleo, aí eu não vou entrar nesses detalhes, o óleo, um dos objetivos do óleo Antigo Testamento era medicinal, era a cura. E olha que aqui está falando para alguém que não pode ir à igreja. Chame os presbíteros, chame por quê? Vai lá visitar quem tá doente. Mas a gente gosta dessas coisas, de dar banho nos outros, essas coisas. Então assim, no Antigo Testamento, o óleo, ele era esse simbolismo que a gente tem que entender, que a cultura ela foi uma caminhada crescente. A gente começou uma época que não tinha roda, depois passou a ter, que não tinha letras, não tinha computador, a gente foi e o Evangelho ele segue isso, né? Antigamente o povo era o quê? Nômade. Hoje o povo já não é mais nômade. Então era uma época que o simbolismo ele tinha muito valor mesmo. Então o óleo ele representa, até porque isso era uma ordem desde o comecinho, ele representava a pessoa que foi ungida. E você pode ver que essa unção, ela não precisava de um culto. Onde Davi foi ungido? Em casa, fedendo a ovelha. Não era. Porque ele estava lá embaixo, só veio os irmãos grandões, bonitão, e aí chega, não, está faltando, está faltando. E aí vai lá, não, tem um lá, mas ele é ruivinho, pequenininho, ele toma conta de ovelha. A gente conhece a passagem, né? Deus não vê como vê o homem, Deus não vê as aparências. Aí traz Davi e derrama. Quem que estava ali vendo? Só a família dele e o profeta. Ninguém mais estava vendo isso. Tocaram o chofar, que é outra coisa, mas ele não pode entrar nesse detalhe não, senão vou acabar um tempão. Pegaram o sofá e tocaram para ver o rei ser ungido. Não teve nada desse negócio não. Era a família só. Os irmãos, creio eu, injuriados, a Bíblia não fala não, mas eu acredito que pegou um molecão para poder ungir o rei. Então essa unção, ela tinha esses objetivos: ungir o rei, ungir o profeta, e quando era Deus que chamava, vinha sobre ele o Espírito, habitava nele, a ponto que quando Davi ele toca a harpa, o Espírito mal saía de Saul. E por isso que Davi vai falar: não retire de mim o teu
Espírito, porque ele sabia que um dia ele foi ungido e recebeu isso, torna a dar-me a alegria da salvação, que ele sabe que essa separação que o pecado faz da gente de Deus, isso é desde sempre, não é algo novo. E Davi se sentia assim, perdi o Espírito, estou separado, traz de novo esse negócio para mim. Então, só que antes não havia um derramar sobre todos, não era alguém que Deus ia lá e escolhia. Hoje a diferença está em quê? Nos ministérios, somente nos ministérios. É uma outra luta que eu passo, né? É assim, ele é militar, eu fui, né, militar. Vocês têm, né, militar lá no meio de vocês, também foi. Eu nunca tive problema com hierarquia, nunca, ela sabe disso, nunca. Para tu ter ideia, eu tenho um filho na fé que hoje está afastado, hoje ele é tenente-coronel, meu amigão, e dele, para tu ter ideia, quando ele foi promovido a major, ele tinha 2 convites. Qual o nome desse sítio bonitão que tem aqui para quem está... ele tinha 2 convites, ele convidou a mim e a Alessandra. Eram 2 convites, ele convidou a gente, para vocês terem ideia como eu, inclusive, estou num furo muito grande com ele, como sempre. E aí a gente é amigão, a gente estava no quartel, ou ia jogar bola com o pessoal do quartel. Na época ele era major, falava major rival. Saía dali, era riva. Mas bola pelada, eu falava, e todo mundo sabia que eu nunca tive problema com isso. E uma das coisas que a gente perdeu hoje, o pastor, ele só tem um chamado pastoral. Como o evangelista tem um chamado de evangelista e por aí se vai. A diferença é que a Bíblia vai ensinar que o pastor é responsável por todos os outros ministérios, porque todos os outros ministérios estão dentro da onde? Da igreja. Ainda fala que o pastor vai prestar conta, olha a furada aqui, João, tu vai estar nessa mesmo, vai prestar conta de todo esse povo. Mas no restante é tudo igual. O mesmo sangue que me comprou vocês. O mesmo Jesus que me perdoa vocês. Mas aí quando o pastor entende isso, prega isso e quer viver isso, aí muita gente vai fazer o que o militarismo faz, né? Confunde liberdade com libertinagem. Não sabe separar as coisas, não sabe fazer a diferença das coisas. Estou dizendo isso para dizer que o Espírito, ele se derrama sobre todos hoje que crê. Todos. Mas os chamados, eles são diferentes. E cada um vai prestar conta disso daí. Amém? Tem mais ou a gente continua? Não, vou deixar para quando Paulo que eu prometi. Então, não, mas o estudo ele é para isso. Se o estudo não acontecer isso, ele perdeu o objetivo de ser. Vamos lá no versículo 2. E uma das coisas, Leonardo, que eu falo sempre aqui, e falo isso na escola dominical, né? A gente recebe sempre uma revista que é para o ano. Eu, Rogério, não sou contra ter uma revista para cada ano, mas eu sou contra ter essa necessidade de terminar a revista naquele ano. Por quê? Porque aqui ninguém é para sair com diploma, ninguém é para se formar em nada. A gente é para se formar em Bíblia. Isso é, temos que sair com as dúvidas dirimidas, né? A gente está aqui para isso. Não adianta a gente dar aula e a pessoa entrou e saiu, foi às vezes com mais dúvida do que entrou, e a gente chegou lá na aula dada. Não é para isso. Esse não, pelo menos eu não entendo assim. Então vamos lá, versículo 2, quem pode ler para a gente? Atos 1, 2. Até o dia em que foi recebido o ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Vamos lá, Lucas, quem pode abrir aí, que não seja irmão João? Lucas 24, do 50 ao 53. E o outro vai abrir ainda em Atos 1, onde a gente está, do 9 a 11. A Rebeca disse que vai ler Atos 1, do 9 a 11. O outro lê Lucas 24, do 50 a 53. Mateus, Marcos, Lucas, no Novo Testamento. Assim. 24, do 50 a 53. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria.
permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Atos 1, do 9 ao 11, E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste. Quais os livros que nós lemos agora? Lucas e Atos. Quem escreveu os dois? Então, por que Lucas está repetindo? Porque ele está falando isso em Lucas e está falando em Atos. O que passa na cabeça de vocês? Como tu mesmo disseste no início, era um único livro. Tá, mas ele escreve 2 vezes, é um único livro, por que ele está repetindo esse negócio? Se ele já tinha visto. Para que massificar? Esquecer. Tá. Leva isso para a parte prática. Há uma pessoa que você com a caminhada vai descobrindo que ele é o Salvador. O Messias. Ele morre. E aí muitos duvidam de que ele ressuscitou. E aí Lucas está falando que ele não só ressuscitou, mas nós o vimos subir. Está Lucas falando isso para o pessoal. Olha, isso é sério, nós o vimos subir. Inclusive, quanto que ele subia, tanto é que você vê que em Lucas ele fala de uma maneira, e em Atos ele fala de outra. Ele fala das testemunhas que estavam lá perto, dos discípulos, e em Atos ele ainda vai falar que parecem 2 anjos, e falando desse mesmo Jesus que a gente viu subir, um dia ele voltará. É Lucas falando, não duvide disso, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e um dia voltará para buscar a sua igreja. Então ele fala de uma vez, ele fala a segunda vez, é a única coisa que Lucas repete, juntando os 2 livros, Lucas e Atos, é a única para dizer assim, não duvide desse negócio. A gente testifica, a gente testemunha que isso aconteceu, ele morreu, ressuscitou, subiu e voltará. E por quê? Porque isso é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é um Deus que morre a nossa morte, para que a gente viva a vida dele através da ressurreição dele. E esse Deus que foi, mas um dia voltará para buscar a sua igreja. E isso é o âmago do Evangelho, isso é a essência do Evangelho. Então, tudo que a gente vai passar por causa disso. Quer seja a parte de abundância de vida, quer seja as perseguições, quer seja o refrigério, quer seja o socorro, quer seja a esperança, tudo é por causa desse fato. Então está Lucas falando, isso é sério, isso aconteceu mesmo, e ele voltará. E é por quê? Porque é isso que nos impulsiona a continuar, porque esse é o motivo, é a razão do Evangelho ser pregado. Amém? Versículo 3: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E aí, só para a questão de anotar, porque isso aí não tem tanto o que explicar, mas para quem gosta de anotar, Mateus 28, do 8 ao 10, ainda Mateus 16, 20, Marcos 16, do 9 ao 18, Lucas, 24, do 13 ao 49, João 20, do 11 ao 29, e ainda João 21, do 1 ao 24, 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Isso são alguns dos versículos que mostram que depois de ressurreto, um montão de gente o viu
durante 40 dias ele caminhou. Agora tem uma curiosidade, né? O pessoal aí machista, que às vezes fica irado com isso. As primeiras pessoas para quem Jesus apareceu foram mulheres. Os 4 evangelhos fazem questão de falar isso. Nos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar que as primeiras aparições de Jesus Cristo são as mulheres. E é por isso, se eu não me engano, é Tiago, agora me deu um branco se é Tiago ou Gálatas, que vai falar que para Deus não há mais macho nem fêmea, servo ou livre, judeu ou grego. Isso é em Cristo Jesus, não tem mais esse negócio se é homem ou se é mulher. Isso acabou. O Evangelho ele é um para todos, o Espírito se derrama sobre todos, o chamado é de Cristo para todos. A gente chama quem Ele quiser, no tempo que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. A gente não tem nada a ver com isso, porque Ele é Deus. Mas que dificuldade que a gente tem de entender isso, de aceitar isso, de compreender. E essa parte, eu particularmente, eu louvo a igreja metodista, né, por esse conhecimento que é Bíblia, né? É uma das coisas que a gente vai ler a Atos, quando a gente vai ler o Velho Testamento, mas mais tarde à frente a gente vai falar isso. Quando a gente lê o Velho Testamento, era costume cultural, sempre o nome do homem vinha à frente. E às vezes as mulheres não eram nem mencionadas, né? Contadas nem mencionadas, né? Se compatizaram tantos, fora as mulheres, tinha tanto, fora as mulheres e as crianças, não entraram. Mas quando a gente chega em Atos, quando vai falar sobre um casal, está sempre a mulher à frente, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. É único, pode ler, é a única passagem que a gente vai ver isso aí, que a mulher está na frente. Quer dizer, o destaque do casal não adianta correr. Era a Priscila, não era a Áquila, né? A responsável pela igreja que se reunia era Priscila, não era a Áquila. Mas parece que o povo gosta de pular esse treco, né? E não dá confiança para as mulheres, eles querem serem melhores do que Deus. Mas vamos lá, podemos ir para o 4? Eu queria chegar pelo menos ao 5, que a partir do 6 já é um outro momento, mas eu acho que a gente chega ao 5, ao versículo 5. Quem pode ler o 4 aí para a gente? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Esperem a promessa do meu Pai. Eu tenho pregado aqui algumas vezes, falado sobre isso, que eu acho mais bacana nessa ordem de Jesus, nesse versículo, é que ele não fala dia, mês, ano, hora, ele só fala fica. E aí às vezes eu particularmente eu acho que isso é um teste. Qual é a nossa maior dificuldade? Uma das maiores dificuldades do ser humano? Esperar. E principalmente esperar quando a gente não sabe quando. Porque quando a gente espera sabendo quando, a gente já fica mais tranquilo. Agora esperar sem saber quando. Pô, é molinho pra gente, não é? Molinho pro ser humano. Molinho. A gente é tão terrível nessa área, porque foram já inúmeras as pessoas que dataram a vida de Jesus, né? O pessoal gosta de ter um tempo, de ter uma hora, enquanto o próprio Jesus falou, eu não sei, só o Pai que sabe. Quando querem interrogá-lo, a gente vai falar disso ainda no capítulo 1, só o Pai compete saber o dia e a hora. Vocês não competem, a gente falou assim, não se mete nesse negócio, que não tem a ver contigo. Aí vira Jesus, olha que loucura, 3 anos fazendo sinais e maravilhas, amando como ninguém nunca amou, fazendo coisas que ninguém nunca viu, ensinando como ninguém se ensinou. E aí ele fala assim, eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Todo mundo assim fica meio, ninguém recebe na bomba, né? Mas tem um consolo, vou enviar o Espírito. Mas depois ele fala, vocês ainda não estão prontos, ficai até que, lá em João 20, quando a gente leu, né, vem ele, depois de ressurreto, encontra os discípulos, sopra sobre eles o Espírito, mas depois faz, aí tu imagina, não sei se vocês gostam de bola, esporte que vocês gostam, dá
Tu vai bota aí, a gente estava vendo lá em casa hoje, empatou antes de ir para cá, Paris Saint-Germain e Real Madrid, foi 2-2. Imagina, você é contratado por um desses times aí galácticos, e no dia que tu vai estrear, o cara fala assim, espera mais um pouquinho, vai ter um clássico agora, mas não é nesse que tu vai entrar, espera. E tu já com a camisa, contrato pronto, já treinou pra caramba, já está pronto para... Tá, não, espera mais um pouquinho. Imagina isso na cabeça dos discípulos. Mas o que eu acho lindo, depois a gente vai ver isso para frente, que os discípulos, acho que eles aprenderam tanto, principalmente Pedro, que era tão afoito, né? Que a Bíblia fala que eles ficam 10 dias em oração. Eu não sei como foi isso, né? Se eles turnavam, porque eu quero crer que eles tinham que trabalhar, tinham que comer, né? Mas ficaram lá no cenáculo 10 dias de oração. Até que no 10º dia acontece isso. E o interessante é que uma das coisas que a gente é chamado muito do povo